Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Tito. Tudo bem? Oi, Ana. Sejam bem-vindos. Tá me ouvindo bem aí, amor? Legal. Eu vou só colocar o telefone para carregar enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite a todos. Deixa eu pegar meu carregador. Legal, perfeito. Tito, hoje eu não consegui te acompanhar, Tito. Sinto muito. Foi uma pena, viu? Deixa eu pôr o telefone aqui para carregar. Oi, Lê, tudo bem? Querida. Andressa, tudo bem, Andressa? Quanto tempo? A Deise tá aí. Oi, Deise. Legal. Bom, gente, boa noite a todos. Nós estamos iniciando essa sequência de lives para tratar do assunto gestão de empresas familiares. E na primeira live eu trouxe para vocês um pouquinho da minha história, eu trouxe para vocês um pouquinho de toda a minha trajetória, né? De como eu cheguei até aqui, por que eu tô falando para empresários de empresa familiar, por que esse assunto está sendo pertinente aqui nesse meu espaço. Justamente porque é um assunto do qual eu vivo hoje e venho vivendo desde a minha infância. Então, a gestão de empresas e de modo especial empresa familiar é um assunto já recorrente na minha vida. E interessante que hoje eu ouvi de uma pessoa muito querida que todo projeto, todo propósito de vida nosso, ele começa com uma dor, né? E essa dor, geralmente a partir daquilo que você viveu, ou seja, é a sua dor. Então, esse assunto, gestão de negócios familiares, definitivamente é a minha dor. E na primeira live eu compartilhei um pouquinho disso, por que esse assunto é uma dor para mim, toda a trajetória de vida minha conta isso. E por uma felicidade do destino, né? Hoje eu trabalho como consultora e eu atendo empresas com esse perfil de gestão familiar. Que se trata do que exatamente? É basicamente quando pessoas que estão à frente do negócio são membros de uma mesma família, ou seja, existe ali um laço sanguíneo, ou são irmãos, ou é pais e filhos. Então eu estou lidando com isso ainda hoje, né? Desde eu iniciei todo esse processo com a empresa do meu pai, que é uma empresa familiar, e hoje eu estou atendendo empresas com as mesmas dores, com as dores extremamente parecidas com as dores dos meus familiares e das pessoas que convivem comigo. Pessoal, o áudio tá tranquilo, a internet tá legal, a gente pode dar sequência, tá tranquilo? A intenção minha aqui não é nem assim quantas pessoas vão me acompanhar, o alcance que isso vai ter, não. É um propósito mesmo. À medida que a gente for entrando nos assuntos, vocês vão entender que é um propósito, tem algo maior por trás disso. Então, o importante... Obrigada, Lu, seja bem-vinda. A Lu tá aí, querida. Oi, Júlia, tudo bom? Marcos. Bom, pessoal, todo mundo tá entrando e como eu estava dizendo para vocês, é um propósito. E quando você tem um propósito, você não tá preocupado com a quantidade de pessoas e onde você vai chegar. Obrigada, Lê.
você está muito mais preocupado em levar aquela sua mensagem. É importante lembrar também que hoje, como consultora, eu tenho uma metodologia minha, a qual eu fui desenvolvendo através da minha experiência de vida, do meu feeling, dos estudos que eu tenho, da minha formação, e eu desenvolvi uma metodologia que está funcionando, uma metodologia que eu tenho aplicado e tem dado resultado. E é justamente dela que eu quero falar com vocês, tá joia? Primeiro, muito obrigada a vocês que estão aí, eu fico muito feliz, eu gosto da live porque tem essa interação, eu fico mais à vontade, eu tenho o retorno de vocês, isso é muito bom pra mim, eu fico feliz de ter vocês aqui comigo, tá joia? Então, se você tá num negócio familiar, se você vai pleitear um negócio familiar, ou se você conhece alguém, um amigo, um parente, que você ouve ele falando assim, porque é muito difícil, porque eu trabalho com meu pai, mas ele não me ouve, é muito difícil, porque o meu filho às vezes é muito turrão e não consegue acompanhar o meu raciocínio. Nossa, é muito difícil, porque a minha esposa é minha sócia e ela mistura os assuntos, ela leva questões pessoais para dentro da empresa. Ou se você trabalha numa empresa familiar e aí você às vezes se depara com uma cena assim em que os sócios são pais e filhos, aí quando vê eles estão numa discussão e a discussão começa com assuntos pertinentes do trabalho e depois começa a entrar em assuntos pessoais. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso, já deve ter visto algo parecido. Então, essas lives é para você, tá? É para você que tem essa dor de gerir um negócio em que você tem que lidar não só com o negócio em si, mas você tem que lidar com os laços familiares, com os dramas familiares, com toda essa carga que a família traz e que isso vai para dentro do seu negócio. Então, essa live é para você, tá bom? Se você conhece alguém, convide essa pessoa para nos acompanhar. O Cairo tá aí, boa noite, Cairo, seja bem-vindo, coisa boa, tem muita gente boa aqui comigo, fico muito feliz. Bom que a gente vai aprender juntos, né, pessoal? Se você não acompanhou a primeira live, eu aconselho você, se tiver curiosidade, se você achar que é pertinente, que você dê uma olhadinha, porque lá eu conto a minha trajetória, eu conto por que eu estou aqui, eu conto pra vocês o quanto é importante falar desse assunto, gestão de negócios familiares, tá bom? Na primeira live foi muito abrangente, eu acabei falando de muitos assuntos e a gente precisa aprofundar nesses assuntos. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Boa noite, Wanderson, seja bem-vindo. Coisa boa. Eu vou fazer com vocês uma revisão muito rápida do início da nossa primeira live, porque nós vamos dar sequência nesse assunto agora, a gente vai aprofundar. Hoje o nosso assunto é como potencializar a sua gestão. Entendendo, gente, do ponto de vista do negócio familiar, é importante a gente não esquecer disso. A gente falou na primeira live que 80% dos conflitos vividos dentro dos negócios familiares, eles acontecem entre irmãos, pais ou filhos. Claro que nós podemos ter conflitos de cunhada com sogro, cunhada com cunhado, perdão, ou genro com nora, ou primo com prima, porque a empresa familiar não é só pais e filhos e irmãos na gestão, mas de modo geral, o mais expressivo, nos 85%, é entre irmãos, pais e filhos. E quando a gente fala desse conflito, a gente precisa ter consciência o quanto isso é importante, porque gerir um negócio não é uma tarefa fácil. Eu tenho aqui, tem pessoas aqui junto conosco que têm os seus negócios, que fazem a gestão financeira, que fazem a gestão estratégica, sabe o desafio de ter um negócio, principalmente agora nessa época que a gente vem vivendo, esses últimos períodos de pandemia, né, e essa confusão, esse turbilhão de coisas. Então, gerir um negócio não é tarefa fácil. E se você entender que além de gerir esse negócio, você ainda tem que lidar com conflitos, fica caótico, não fica?
Eu acredito que fica. Não sei se todo mundo que está aqui concorda comigo, mas só a dificuldade do negócio em si já é o suficiente para a gente ter que lidar com os conflitos. E esses conflitos, eles são agravantes por quê? Eles são entre irmãos, pais e filhos, ou seja, isso não impacta só a questão profissional, isso impacta a nossa vivência familiar. E a nossa vivência familiar é vital, é onde você recarrega suas energias, é onde você busca apoio. Então, é caótico, é complexo. E é por isso que nós precisamos falar desse assunto. E nós entendemos que a grande dificuldade entre irmãos nessa sociedade e o motivo pelo qual se gera tanto conflito e é tão complexo é justamente porque os filhos, eles são criados para serem irmãos. Eles não são criados, educados para serem sócios. Então, devido a essa falta de preparo, talvez essa falta de consciência, e pessoal, às vezes nem sempre, tá? É por maldade, não. Muitas das vezes é a falta do entendimento mesmo e a importância que devia se dar a isso. Como você não aprende a ser sócio do seu irmão, é aí natural que você vai ter um índice maior de conflito. Conflito sempre vai ter, gente. O nosso foco aqui é redução de conflito. É procurar um ambiente saudável para se trabalhar. É procurar ajudar o seu negócio para que ele se perpetue, para que ele não morra. Porque na primeira live a gente mostrou os números, a quantidade de empresas familiares que entram num processo de decadência, entram num colapso total, é um número expressivo. Então, por isso que a gente se preocupa tanto. É importante lembrar também que a sociedade num contexto familiar é uma sociedade imposta, você não escolhe. Porque talvez se eu te fizesse a seguinte pergunta: você escolheria o seu irmão para ser seu sócio? Em alguns casos sim, isso é muito bom, legal, mas na grande maioria, se você pudesse escolher, você não seria sócio do seu irmão. E a mesma coisa você que é pai com seus filhos e você que é filho do seu pai. Então é uma sociedade imposta. E aí, gente, como é algo que você não escolheu, a chance de você ter conflitos, de você ter desavenças, fica maior ainda. Obviamente, não é uma escolha. Então você precisa aprender a ser sócio. Foi isso que a gente falou na primeira live. E aí a gente entendeu alguns processos que poderiam nos ajudar, só que hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? A gente entendeu que nós precisamos profissionalizar a gestão, então nós temos que pensar de forma estratégica. Então você não pode olhar para o seu pai e vê-lo como um pai no ambiente profissional, você tem que vê-lo como um sócio, como um empreendedor, como um homem de negócios. E você que é sócio do seu irmão, num ambiente PJ, você não pode ver o seu irmão como um irmão, mas sim como um sócio. E vocês precisam pensar de forma estratégica. Vocês não podem pensar do ponto de vista sentimental. Não podem. Quando nós não conseguimos transitar nesses dois polos, nós temos os conflitos, nós temos as divergências, porque vem à tona sentimentos, vem à tona as mágoas, vem à tona traumas e uma série de outros sentimentos. E aí nós perdemos a capacidade racional, nós perdemos a capacidade de análise estratégica. E nós entendemos também a importância da redução de conflitos. Legal! Esse foi um dos primeiros tópicos da nossa live da última semana. Agora hoje eu vou trazer para vocês 6 dicas práticas, aplicáveis, que vai melhorar o seu processo de gestão nesse contexto familiar. E, gente, 6 dicas, caramba, teriam muitas outras, é uma infinidade. Eu atendo empresas hoje nesse segmento e eu faço um trabalho com elas intenso e um projeto gigantesco. É um trabalho muito profundo, é um trabalho de diagnósticos, é um trabalho de conscientização. 6 dicas para dar a vocês um norte, para aguçar em vocês a percepção e a curiosidade de profissionar o seu negócio, tá? Então eu vou trazendo várias dicas. Se vocês me acompanharem ao longo das lives, vocês vão fazer um compilado de informações que podem ajudar vocês.
tá? Então, todas as 6 são importantes. Existe mais? Existe, mas nós vamos numa forma cronológica, numa forma, nós vamos utilizar uma metodologia que é aplicável e que qualquer pessoa consegue, tá bom? A 6ª dica, eu julgo ela como uma das mais importantes, por isso ela ficou por último, porque é para vocês acompanharem aqui comigo, para vocês receberem um brinde aí no final, que é a 6ª dica, legal? Pessoal, antes de eu entrar no tema propriamente dito, né, essas dicas para te ajudar no processo de gestão, eu não posso desconsiderar um fato importantíssimo, que é a pessoa, o ser humano, né? Essa pecinha que tá aqui que sou eu e essa pecinha que tá aí que é você, né? O seu irmão, o seu pai, a sua esposa, o seu esposo, é um ser humano. Então, muita coisa que a gente pesquisa traz dicas pra gente. Faça um plano de ação, faça um planejamento estratégico, defina isso, defina aquilo. E aí você tem um monte de formas prontas na prateleira para você ir lá, pegar e aplicar no seu negócio. Que são importantes e que precisam ser consideradas e que você, se possível, tem que levar para o seu negócio. Ok. Só que existe uma coisa importantíssima que vem muito antes de modelos prontos, de modelos que a gente chama de prateleira, que se você não se atentar, essa coisa tão especial vai boicotar todas as outras que vão vir por consequência, tá bom? Que é o ser humano, é essa pecinha que tá aqui. E essa pecinha, ser humano, ela é complexa, ela é complicada, ela é distinta de um para com o outro. Então, um é mais agressivo, o outro é mais passivo, um é mais desafiador, o outro é mais medroso. E não dá pra gente considerar que a pessoa que tá por trás no processo não vai trazer junto com ela para a empresa e para o mundo PJ, corporativo, tudo isso que ela é. Tudo que ela passou ao longo da vida, tudo que ela viveu, ela vai trazer à tona. Então, gente, primeiro de tudo, você precisa trabalhar o ser humano, você precisa trabalhar você primeiro. Você precisa adquirir autoconhecimento, você precisa ter maturidade emocional para que você primeiro se ajude no processo e depois ajude aí o seu sócio, a sua sócia, que pode ser o seu filho, sua esposa, sua nora, seu genro, enfim. Primeiro comece por você. O meu trabalho hoje nas empresas é um trabalho muito transparente e é um trabalho muito intenso, porque eu não acredito em nada, eu não acredito em resultados sem antes trabalhar a pessoa humana, sem antes trabalhar o ser humano e com transparência. Não existe fórmula mágica para nada, gente. É transpiração, é conhecimento, é dedicação, é debruçar, é estudar, é se aprimorar, tá bom? Então antes de iniciar, eu vou ler para vocês uma frase de um livro que chama A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky. Talvez alguém de vocês aí possa conhecer. Ela diz o seguinte: se atrás da sala da sabedoria pretende alcançar a bem-aventurança, fecha completamente seus sentidos para a grande heresia da separatividade que te afasta dos demais. Marília do céu, o que tem a ver essa coisa complexa com a gestão empresarial? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu comecei uma reunião numa das empresas essa semana que eu atendo e eu comecei pela palavrinha ego. Eu comecei falando primeiramente do egoísmo. É justamente disso que essa frase fala para nós. A heresia da separatividade, ela é o que faz você achar que só você se basta, que só você é o suficiente, que só você sabe, que só você tem as melhores respostas. E você começa a desconsiderar o outro. Você começa a ter dificuldade em ver no outro potenciais. E aí você se torna uma pessoa egoísta. E, gente, vocês me perdoem a total franqueza, porque eu não sei ser diferente.
Se você tem um negócio e de forma especial o seu negócio é familiar, o seu sócio é uma pessoa que tem ligação sanguínea com você, e se você é uma pessoa egoísta, se você é o tipo de pessoa que se basta, que não consegue valorizar o potencial do outro, que não vê no outro possibilidades de crescimento, de expansão, de ajuda, você é o grande problema do seu negócio. Você é a pedrinha do sapato. Então eu falo isso, parece loucura, mas não é. Não é, gente. Não, isso é um fato, não é boato. Pessoal, boa noite para quem tá chegando aí, o Luiz. Tudo bom, Luiz? Que prazer tê-lo aqui. A Cindy, a dona Rosimeire chegou aí. Legal, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. A gente já começou a ter um tempinho, mas tem bastante assunto legal, vocês não vão perder nada não, tá? Então nós vamos começar pelo egoísmo. E a primeira dica que eu tenho para vocês diz o seguinte, vocês vão linkar muito bem a primeira dica com essa questão da separatividade, do egoísmo. Se trata de crie ambientes de franqueza dentro do seu negócio. Esse é o nome que eu dei, é um termo que eu acredito que explica muito bem, que expressa muito bem o que eu já faço nas empresas que eu atendo e é o que eu acredito piamente. Crie ambiente de franqueza. O que é um ambiente de franqueza? Você tem que estar, primeiro, disposto a compreender o outro, você tem que estar disposto a aceitar, a perdoar, a compreender. Você precisa ter momentos em que você coloque as cartas na mesa. Ah, Marília, mas é muito difícil, porque o fulano é muito difícil, porque o fulano é ignorante, porque o fulano chora. Gente, vocês nunca viram empresa familiar e a esposa chora, o esposo fica bravo, e o irmão chora, e o outro é meio rancoroso. Mas é disso que a gente precisa. A gente precisa desses embates, desses confrontos. Mas não é simplesmente criar esses embates, é tocar na ferida, não. Primeiro se trata de criar um ambiente. Quando eu falo de criar um ambiente, eu estou falando de reservar um tempo específico, ter um espaço específico para isso, um local onde as pessoas que vão participar dessa reunião ou desse encontro, elas se sintam seguras para se expressar, para se expor. Então nós não vamos fazer isso na sala administrativa em que está o financeiro, em que está o RH, em que está o fulaninho do comercial que acabou de ser contratado, que de repente o cliente entra. Não, olha o profissionalismo. Na primeira live a gente falou, nós precisamos ser profissionais. Então eu preciso agendar esse momento, de preferência sugerir uma pré-ata para essa reunião. Olha, o intuito dessa reunião é a gente abordar assuntos delicados, nós precisamos falar aquilo que nos incomoda, nós precisamos falar das dificuldades que nós estamos tendo, nós precisamos expor os nossos sentimentos, porque aí, gente, os sócios, os empresários não querem lidar com isso, eles não querem, mas essa bomba vai estourar. E vai ser naquele momento que você está atendendo o cliente ou que você está fazendo um processo de entrevista e vai gerar um conflito ali e o negócio vai ficar caótico, isso vai se estender, isso prejudica a imagem da sua empresa. Gente, eu vejo isso acontecendo a todo instante, não só nas empresas que eu atendo. Eu vou no supermercado, eu vou numa farmácia, eu vou numa loja, às vezes impressionante, porque você vai ficando tão aguçado nesse processo que hoje eu estava passando em frente a um comércio, eu percebi uma cena muito parecida com isso, eu nem tinha entrado. Eu percebi essa cena e ainda pensei, falei, gente, olha só a que ponto a gente chega com a falta de profissionalismo. Então não deixa essa bomba estourar, cria um ambiente seguro, um ambiente de franqueza, em que eu possa falar para aquele meu irmão que é meu sócio, olha, o seu jeito de abordar os funcionários não é legal, é prejudicial. Oi, Claudinha, boa noite, lindona. Seja bem-vinda, querida Claudinha. Eu preciso ter essa possibilidade de falar para o meu marido, que é meu sócio, que a forma com que ele fala comigo em determinados momentos me deixa insegura, me deixa chateada, que aquilo me faz mal.
Eu preciso expressar o que me faz mal em ambientes seguros e francos. Então comece por você, tá? Se o outro não te ouve, se o outro não tem paciência, se o outro é arrogante demais, se o outro é sarcástico demais, seja você o profissional, seja você a pessoa imparcial, seja você a pessoa equilibrada do processo, a pessoa madura do processo. Porque nós temos assim muita facilidade de criticar o outro, mas o movimento de mudança do outro começa no meu processo de mudança. Você não muda ninguém, mas você pode se mudar. Então a primeira dica, essa dica cria ambientes de franqueza. Se você é egoísta, se você é autossuficiente, é você que não vai querer criar esse ambiente. Você vai ser a primeira pessoa a falar não quero saber disso. Imagina eu abrir um espaço para as pessoas me criticarem, para as pessoas me apontarem o dedo. Lembrando, gente, são pessoas que estão ao seu lado, pessoas que estão construindo o seu sonho junto com você. São as pessoas ideais para te dar feedbacks, para te ajudar nesse processo de evolução. Então esteja disposto a compreender, esteja disposto a aceitar, esteja disposto a perdoar. Se você não seguir esse raciocínio, se você não tiver essa maturidade, todas as outras dicas vão por água abaixo, tá? Aí não adianta fazer planejamento, aí não adianta ter um financeiro alinhadíssimo, não adianta, tá bom? Dica número 2, pessoal, lembrando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão de tema, fica à vontade, tá bom? Vai ser um prazer ouvir vocês, tá? Pessoal, sejam bem-vindos. Rosana tá aí, bacana, muito bom. Dica número 2 para vocês. Faça reuniões semanais. Nossa, Marília, mas você tá ensinando o básico do básico. Eu tô ensinando o básico do básico, porque o que eu vejo de empresas e de negócios que não fazem o básico não tá escrito. Não tá. Então, faça reuniões semanais. Por mais que você sabe, nem sempre você faz. Você cai ali na rotina, naquela correria do dia a dia, e aí você se perde no processo e começa a considerar outras coisas importantes. Porque você, muitas das vezes, o empresário é aquele bombeiro, né, que vive apagando fogo e se perde nesse processo do que de fato é importante. Essas reuniões semanais, elas precisam ser regulares. Eu não vou fazer reunião quando a bomba estoura. Não, eu tenho que ter reunião de alinhamento para acompanhar o processo, para eu trabalhar no preventivo. Se a Yara tá aí, ela sabe muito bem do que eu tô falando. Nós precisamos trabalhar de forma preventiva, para não ficar apagando fogo. O empresário estratégico é esse, é o cara que para, reflete, é o cara que ouve os outros, é o cara que aceita ser corrigido. Esse é o cara estratégico. Nessas reuniões, todos devem participar. Ah, Marília tem muita dificuldade, porque eu marco a reunião, aí o meu irmão tem um médico, aí a minha cunhada dá uma dor de barriga nela, não consegue participar. Gente, isso tem que ser acordado, documentado. Isso deve ser uma regra. As reuniões de alinhamento, elas são essenciais no processo. Nessa reunião você vai compartilhar os desafios que você está tendo no seu setor ou no seu trabalho, você vai trazer sugestão de melhorias, você vai trazer os seus descontentamentos, o que te incomoda, o que está ruim, o funcionário que não está legal, aquela liderança oculta que precisa ser dispensada, a dificuldade às vezes financeira, problemas com caixa, a dificuldade de bater as metas. Então para essa reunião você vai trazer essas coisas. Por que semanais? Porque eu entendo que você vai começar um processo da forma correta. Você vai começar um caminho. Quando você começa esse caminho, você trabalha com mais intensidade para você pôr as coisas em ordem. Então, eu recomendo reunião semanal até as coisas fluírem da melhor forma possível. Depois você pode passar, sem problemas. Mas no começo, reuniões semanais. Dica número 3. Defina um prolabore. Básico também, né, gente? Básico. Mas eu eu vi a minha vida inteira isso. A minha vida inteira. Eu não tô vendo hoje, não. Eu vi a minha vida inteira. Sociedades em que você não sabe ao certo quando cada sócio tem de retirada, você não consegue mensurar, porque cada um faz a sua retirada da forma que melhor lhe convém. Um faz por em espécie, outro por transferência. E aí, gente, a gente vai aprofundando os cenários que eu tenho visto e que eu já vi.
A gente tem situações em que o dono da empresa paga as coisas pessoais dele na conta da empresa. Então tem uma conta de luxo. Quem que é essa conta? Ah, essa conta do sócio fulano de tal. Ah, essa conta é do condomínio, da casa, da esposa do fulano de tal. Existe esse cenário, tá, gente? É estranho. Se a sua empresa não tem esse cenário, parabéns. E levanta um joinha aí e fala pro pessoal que esse é o caminho, mas existe. Então defina um prolabore. Esse prolabore ele pode ser baseado no mercado, que o mercado paga para aquilo que você executa, ou baseado no que a empresa fatura. Você não pode estrangular o seu negócio. Então você não pode definir o prolabore pelo seu custo de vida. Meu custo de vida é 10 mil reais, então meu prolabore tem que ser 10 mil reais. Opa, a empresa pode te pagar um prolabore de 10 mil reais? Então você tem que definir algo que seja justo e que seja, de certa forma, igualitário, tá? Gente, isso é muito importante. E isso é causa de muita desavença, e isso é causa de muito problema dentro de empresa, principalmente quando envolve familiar, quando não existe essa definição. Fica a critério. Ficar a critério de todo mundo é muito perigoso. Entenda a empresa como um negócio, ser gerido, um órgão vivo, que se você não cuida, ele morre. Se você estrangula, você vai enforcar o seu negócio. Quarta dica, crie setores e departamentos dentro do seu negócio. A gente ouve muito falar de organograma, você já deve ter ouvido falar. Mas muito mais que organograma, você tem que desenvolver os setores. E nesses setores, você tem que definir a atribuição que cada membro da sua família vai ter dentro dessa estrutura. Não é o que você quer, é o que a pessoa PJ necessita. Eu defini que eu vou ser a pessoa do marketing, eu vou trabalhar publicidade, eu vou ser da estratégia comercial da empresa, eu defini isso. Tá bom. Mas a empresa precisa disso agora? Você é a pessoa mais indicada para fazer isso? Você tem competências para fazer isso? O seu entendimento estratégico é pautado em quais princípios? Tá bom? Se você atende os requisitos, se o que você tem de entendimento, de conhecimento, a empresa suporta, tranquilo. Ah, Marília, eu vou ser o financeiro. Não, eu quero ser o financeiro porque eu sou muito desconfiada, eu não confio em ninguém, eu vou cuidar das contas. Legal, mas você é desorganizado. Você não tem o menor conceito de fluxo de caixa. Você mal entende o que é um DRE. Você tem dificuldade de gerir o seu próprio dinheiro pessoal. Será mesmo que você é a pessoa mais indicada para fazer a gestão financeira? Não sei. Tem que entender. A empresa, você atende o que a empresa espera? Porque, gente, aqui não é a empresa trabalhando para vocês, não. E não é a empresa trabalhando para mim, não. É eu trabalhando para o negócio. Tá? A gente tem que separar esse processo. Se eu não trabalho para ela, ela morre. Ela não trabalha para mim. Ela é dependente da minha mão de obra. Ela é dependente do meu esforço. Ela é dependente do meu cérebro. E não o contrário. Né, pessoal? A gente sabe disso, mas é importante deixar isso claro. Dentro dessa estrutura de setores que você vai criar, tem negócios que existe uma única pessoa que faz várias funções ao mesmo tempo, porque não existe ali braços o suficiente para ela distinguir setores. Tá bom, mas precisa definir o que você vai fazer. Qual vai ser o seu tempo para cada atividade? Como que você vai distribuir essa função dentro do seu dia? Né? E o que você precisa mostrar de resultado lá na frente? Porque senão você se perde. E aí você não sabe mais o que você está fazendo, fica tudo mal feito. Mas se você tem braços, se você tem pessoas suficientes, interessante que você define e faça um organograma, né? Quem responde a quem? A minha função está ligada diretamente a quem? Está ligada indiretamente a quem? Se eu deixar de cumprir esse trabalho, eu vou prejudicar o que lá na frente? Né? Se eu não faço um cadastro cliente corretamente, eu impacto no faturamento, porque como que o faturamento vai emitir uma nota fiscal com dados incompletos, com dados errados? E depois a cobrança? Como que a cobrança vai cobrar se lá atrás eu não fiz corretamente? Então você precisa desenhar todo esse link dentro da sua empresa. O quinto, o ponto número 5 nosso, gente, o sexto é o mais importante, mas o 5 é importantíssimo e ele é profundo. Se você olhar do ponto de vista estratégico, trabalhe causa raiz. Quando você tem uma goteira dentro... Olha, gente, é umas coisas básicas, mas
que faz muito sentido. Você tem uma goteira dentro da sua casa. Toda vez que chove, tuc, 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 tuc. Aí você seca o chão. Ou você põe um balde para poder abarcar toda aquela água. Você está trabalhando sintomas. Causa raiz é, primeira oportunidade, deu um sol, eu subo no telhado, eu troco a telha. Ou eu vejo o que está acontecendo e resolvo o problema de uma vez por todas. Isso é trabalhar a causa raiz. E num contexto familiar, gente, isso é crucial, isso é de uma importância gigantesca. Por quê? Eu já presenciei irmãos discutindo um com o outro em reuniões de alinhamento por conta de uma colaboradora que já estava para ser desligada. Pensem vocês, 2 irmãos, não é grave? 2 irmãos discutindo, para mim é preocupante. Quando eu vejo isso, eu fico preocupada. Não é uma coisa que eu acho louvável, não. Eu gosto de lidar com harmonia, justamente para que as pessoas expandam esse laço não só na empresa, mas na sua vivência familiar. 2 irmãos brigando por uma funcionária que seria desligada. No fundo, o que estava por trás disso? É essa funcionária mesmo? Isso não é o que a gente diz um termo chulo, gato morto? O que está por trás disso? Será que às vezes não é uma rincha pessoal? Será que não é uma competiçãozinha exacerbada? Será que por trás disso não tem uma magoazinha lá da infância? Ah, porque eu ganhei o videogame e você não ganhou? Aí agora eu vou descontar? Gente, isso acontece, natural. Então, se você não sabe observar a causa raiz, você entra numa discussão fácil com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com a sua cunhada. Você entra na pilha. E você vai ficar nesse movimento, é cíclico. Você sempre vai estar voltando no mesmo ponto, porque você não parou para analisar a causa raiz. A Letícia tá aí, tá me ouvindo aí. A Letícia, gente, é uma pessoa que pode falar muito sobre isso conosco, porque ela trata de questão comportamental. Então, ela é a doutora nesse assunto. Ela sabe do que eu tô falando. Então, você precisa ter esse feeling, você precisa deixar de ser egoísta para você perceber essa sutileza por trás das ações. Nada é só o que parece, nada. Gente, essa dica vale para a vida. Sua esposa tá brigando muito com você, tá brigando por causa da toalha, tá brigando por causa da louça. Será que o problema é a louça mesmo? Será que o problema é a toalha mesmo? Nem sempre. Por trás disso sempre tem alguma outra insatisfação, tá? Então, trabalhe causa raiz dentro do seu contexto familiar. E se você identificou o que é a raiz do problema, identificou qual é o mal do problema, cuidado. Cuidado, porque às vezes é um sentimento, às vezes é uma frustração, às vezes é algo difícil para a pessoa lidar. Então, você não vai falar. Ah, você tá falando isso porque você é invejoso, você tá falando isso porque você tem raiva de mim, porque aquele dia aconteceu isso, e você achou que o nosso pai me privilegiou. Não, cuidado. Identifique a causa raiz. Mantenha a calma, a estabilidade emocional. Reflita e com calma e de uma forma apropriada e no momento apropriado, volte no assunto falando da causa raiz, tá, gente? Com muito amor, com muita caridade, principalmente se tratando de familiares. E agora a gente vai chegar na nossa 6ª dica, que é uma das dicas matadoras da nossa noite. Todas são importantes, mas essa, gente, vai garantir que esse processo todo flua, vai garantir que tudo isso aconteça. Porque o ser humano, como eu disse, é uma pecinha complexa. Hoje ele tá bem, se propõe a fazer tudo. Amanhã, quando acontece alguma coisa, a mulherada tá de TPM, ou briga com o marido, ou o marido briga com o filho, as coisas mudam de figura. O que mantém as pessoas numa linha de raciocínio e o que ajuda a manter as pessoas com um padrão de comportamento? É o que a sexta dica vem nos orientar. Defina regras de convivência profissional. Essas regras, não só essas regras do 6º tópico, mas tudo que eu tô falando para vocês tem que ser moldado de acordo com o seu negócio, tá, gente? É uma coisa que eu tomo muito cuidado. Você não entra numa empresa e você vai tirando tudo que ela tem. Ah, não, porque meu pai é gestor, meu pai a vida inteira foi conservador, ele sempre fez dessa forma e na minha opinião tá tudo errado, ele precisa se modernizar, as coisas não é assim. Cuidado, cuidado.
Porque você precisa entender, antes de tudo, o que garantiu que o negócio chegasse onde chegou. Existe algo muito próprio do seu pai, algo muito próprio talvez da sua esposa, do seu esposo, que fez o negócio chegar onde chegou, que nós chamamos de cultura empresarial. Cuidado. Então, tire sim o que é ruim, traga coisas melhores, potencialize o que é bom, mas a essência que manteve aquele negócio até hoje, que fez o negócio prosperar, cuidado, vai com calma. Definir regras de convivência profissional é para você garantir tudo isso, para que tudo ande da maneira mais conformidável possível e que mantenha as pessoas nesse processo. Trata-se do que essas regras? Você definir dias de férias. Gente, não é porque eu sou sócia do negócio que eu tiro férias quando eu quero, que eu defino que na segunda eu não trabalho. E aí semana que vem eu defini que na quinta eu não vou trabalhar. Hoje eu tô estressada e eu não vou trabalhar. Não é assim, não é. Eu preciso ter definido qual é o meu dia de descanso. Pessoal do Grupo Seleto, boa noite. Sejam bem-vindos. Grupo Seleto é um pessoal queridíssimo, que eu tenho imenso carinho. Tenho acompanhado eles. Doutora Mauri, boa noite, doutor. Seja bem-vindo, que prazer tê-lo aqui. Nós estamos no finalzinho, mas vai ficar gravada. Quem não conseguiu acompanhar, depois consegue assistir conosco. Voltando para a nossa sexta dica, defina então as férias, o dia de descanso, define carga horária de trabalho, defina a função que a pessoa vai executar, a meta que ela vai ter. Se eu sou do financeiro, eu preciso ter uma meta, é essencial, gente. A meta é o que faz a gente ficar nesse movimento constante de melhoria e de progresso. A empresa precisa disso. Então, se eu sou do financeiro, eu vou definir uma meta para redução de custos. Nossa, a gente está numa situação financeira complexa. Então, vem cá financeiro, vem cá todo mundo é parte, vamos trazer sugestões para melhorar vendas, tudo, mas não dá uma meta para o financeiro, ó. Sua meta é reduzir o custo em 10%. Legal. Quanto tempo eu tenho para reduzir esse custo? Eu tenho 30 dias? Bacana, vamos para cima, vamos fazer acontecer. O que eu tenho que fazer? Qual estratégia eu vou utilizar? Quem vai me ajudar? Eu vou ter uma orientação, o contador vai me orientar nesse processo. Por onde eu vou começar essa redução de custo? Eu vou começar pelos custos fixos, pelos variáveis? Eu vou reduzir equipe? Crie estratégias e metas para todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, definiu função, definiu meta, definiu prazo no processo, defina também férias e tudo mais. E outra coisa, se essa pessoa faltar, ela precisa ter a punição por isso. Então ela faltou, não foi um motivo. Gente, processo parecidíssimo com o funcionário. O funcionário trabalha para sua empresa, você também trabalha, sinto informar. Se você não é investidor, se você é o cabeça do seu negócio, se é você que puxa, você precisa trabalhar, não tem. Tem como eu vir aqui trazer uma poção mágica para vocês? Não tem. Então, se alguém não comparece no trabalho num determinado dia, então eu vou descontar do seu prolabore. Você não veio trabalhar tal dia, seu dia custa tanto. Definiu isso, documente isso em ata, em acordos, todo mundo assina, a gente revisa, vamos desenhar, o que você não entendeu? Gente, você não vai fazer isso só com o outro não, você vai fazer isso com você também. Começa em você. Primeiro você se propõe a fazer e depois o outro te acompanha. Isso aí a gente entendeu, tá legal? Não precisa nem repetir mais. Documentou, colocou em ata, envie isso por e-mail. Passado 30 dias, reveja isso. Marília, fiz tudo isso, mas a fulana lá não se compromete. Ela sai 3 horas da tarde para fazer a unha e não volta para trabalhar. E aí tem que fazer o financeiro, tem que faturar. Gente, não acontece isso nas empresas que ou vocês já trabalharam que é familiar ou no seu negócio familiar? Alguém aí é capaz de me dizer se eu tô certo ou tô errado? Isso acontece. Muito. Você não vai entrar em discussão. Não, calma, a gente documentou, a gente pautou, tá em ata, tá acordado. Não vamos entrar em discussão. Segura a onda. Próxima reunião de alinhamento, por isso a reunião tem que ser semanal, para você não perder o time do processo que você vai aplicando. Isso tudo se trata de processo, gente. Sem processo, seu negócio não roda, tá? Não pode engessar, mas você não pode deixar à vontade. Então, na próxima reunião, Maria, vem cá. O que ficou alinhado com você? Tá. Então, mas o que aconteceu? Porque aquele dia você se deu folga. Sabe como impactou tudo aqui? Olha, conforme acordado em reunião,
você vai receber uma punição, isso vai ser descontado de você. Gente, repetiu 2, 3 vezes, aí você vai ter que tomar uma decisão um pouquinho mais enérgica. Mas, de forma geral, gente, o que foi acordado, o que foi documentado, o que foi assinado, só de você fazer esse processo todo, você já constrange a pessoa de ter essas atitudes. A Cindy tá falando aí conosco. Já trabalhei em empresa familiar, ocorre muito isso. Sim, Cindy, eu sei. E aí a gente não sabe se é mais difícil para os donos da empresa ou para os funcionários do negócio. É complexo. E o funcionário, gente, ter essa percepção é muito ruim, tá? Muito ruim, desmotiva a equipe. Você não consegue estender o processo para o seu funcionário. Você entra em descrédito, o funcionário já não compra suas ideias mais. O processo de profissionalização é crucial. Exatamente, pessoal. Então a gente está no caminho aí, assim, a gente está confirmando o que a gente vem falando. Pessoal, hoje eram 6 dicas que eu gostaria de trazer para vocês. Temos inúmeros. Os assuntos são, assim, expansivos demais. Só que não tem como a gente tratar tudo aqui, até porque o tempo não dá. E quem que vai aguentar me ouvir falando esse tempão? Ninguém me aguenta. Só o Cliff com a minha mãe aí para me aguentar. Mas a cada terça-feira eu vou trazer um pouquinho para vocês de assuntos pertinentes e relevantes. Fiquem à vontade, se vocês quiserem trazer temas, fazer perguntas, eu tô aqui para ajudá-los, tá bom? E para finalizar, pessoal, antes de terminar, eu vou fazer uma revisão rápida, só vai estourar o nosso tempo. Primeira dica, crie um ambiente de franqueza. Segunda, faça reuniões semanais. Já tá demorando, né, amor? O Clive já tá me alertando. Faça reuniões semanais. Defina a Prolabore, crie setores e departamentos, crie um organograma, trabalhe a causa raiz das questões e, por fim, defina regras de convivência profissional. Pessoal, hoje eram essas dicas, elas são valiosas. Se você acreditar nelas e pôr em prática, elas vão trazer resultado para vocês. Isso eu garanto. Se vocês não tiverem resultado, me chame em inbox. Aquele dia eu te ouvi, Marília, não deu resultado, eu vou te ajudar. Eu estou disposta a te ajudar nesse processo. Mas tente, faça com dedicação. E para finalizar o nosso encontro, eu vou deixar para vocês 2 opções de temas para a próxima live. Eu vou pedir para vocês escolherem. Depois eu vou abrir a caixinha e aí vocês podem falar lá comigo. Oi, Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente está terminando, Lucas, mas vai ficar gravado. Depois, se tiver oportunidade, acompanha lá. Mas estou feliz com a sua presença. O Lucas também na correria, pessoa muito, muito querida, especial. Os 2 temas de sugestão que eu vou deixar para vocês tema número 1, sucessão. Dentro de sucessão, a gente tem muito para falar, tá? O que garante a sucessão do seu negócio, o que faz a sucessão se perder e a empresa vir à falência, como fazer a sucessão da forma correta, quando iniciar o processo de sucessão, ou comunicação dentro desse contexto gestacional de empresa familiar. Comunicação aqui, gente, passa por todas as áreas. Como ser ouvido, como ser aceito, como convencer as pessoas da sua família, como vencer os conflitos através da comunicação, como driblar as divergências, como ser entendido e entender. Poxa, gente, dentro de comunicação também é uma infinidade. Então, eu vou pedir para vocês escolherem na próxima semana, ou nós vamos falar de sucessão, ou nós vamos falar de comunicação dentro do ambiente de gestão familiar. Obrigada, Lucas. Oi, Carlinhos. Carlinhos também é um amigão, querido. Obrigada, Lucas. Pessoal, eu vou abrir a caixinha de perguntas e aí eu espero que vocês vão lá e me falem qual tema é mais pertinente para você hoje, na realidade que você está vivendo. Todo mundo, vamos aí esforçar, pôr em prática, eu estou à disposição. Pode me chamar se deu certo, se não deu certo, compartilha comigo. Vai ser um prazer ouvir vocês, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, um grande abraço, obrigado por me ouvirem, que coisa gostosa passar esse tempo com vocês. E até a próxima, gente, boa noite, um bom descanso, uma noite de muita luz para todo mundo. Tchau!